no momento tá legal. Você Ah, pode repetir a pergunta para mim ali? Moisés, sim. Gostaria que você, por gentileza, contasse um pouquinho da sua história no empreendedorismo. Como você começou nessa jornada? Quando você decidiu? Como é que foi que você decidiu abrir mesmo sua empresa e começar a empreender? Legal. É uma boa pergunta, né? É, tipo, para quem empreende naquele modo meio que guerreiro, né? É meio difícil dizer como que de fato as coisas começou, né? Somente quando você recebe essa pergunta que você faz aquela reflexão e você vai seguir naquela linha, mas é bem complicado, eu diria assim, né? A gente começa a mensurar. E o que vem na mente são alguns pontos e eu queria, obrigado pela pergunta, né? Compartilhar isso com vocês, porque talvez alguém que está aqui, Kelly, eu sei que é empreendedor, o Bruno tá em outro nível aí, né, Bruno? Daniela também empreende, tem uma galera aqui que empreende também. E às vezes compartilhando, não que eu seja, né, uma referência no empreendedorismo, mas a experiência que passei aqui pode ser uma sacada para alguém Pois e essa é, não é a deixa de ideia. ser também, né? Então, partilhando ali como as coisas começou, eu trabalhava na faculdade com tecnologia, né? E tecnologia sempre foi uma coisa bem imersiva na minha vida, né? E eu me peguei em um cenário que eu acho que quem trabalha em uma empresa durante um certo tempo sempre chega, que é aquela sensação de que você bateu a cabeça no forro, sabe? De que acontece uma coisa ali e você já sabe, cara, é só fazer isso, isso, isso que resolve. Acontece outra coisa em outro departamento, cara, é só fazer isso que você resolve. Mas a gente vai fazer essa hiper mega mudança, tudo bem, vamos seguir isso, isso, isso. Sabe? Parece que as coisas são previsíveis, por mais que nesse ambiente você seja um profissional que entrega muito e consegue resolver bons problemas, né, de uma forma já com maestria, chega uma hora que para ti começa a ficar um pouco de tédio, sabe? Falando da minha história, né? Passa a ficar um pouquinho de tédio, de certa forma. E aí eu falei, cara, eu não sei, eu não estou encaixado, parece que o ambiente está me empurrando, sabe? Você começa a perceber coisas com uma certa seletividade, sabe? Somado àquela imaturidade jovem, né? Eu acho que eu quero sair, tarará, tarará, aquela vontade de se aventurar. E eu decidi, poxa, eu não posso sair de uma vez, porque isso de certa forma compromete o orçamento e é uma coisa que você precisa, né, ter responsabilidade quando se fala de vida financeira pessoal, né? Aí eu falei, cara, eu vou então trabalhar as minhas 8 horas nesse... Boa noite, dona Antônia. Dona Antônia é uma gigante aí, viu? Do empreendimento. Eu vou então passar a otimizar melhor o meu tempo em que eu possa continuar trabalhando, tendo aquele emprego e começar a projetar o que seria uma empresa de tecnologia que hoje é a Linepix, né, que trabalha com marketing e tecnologia. E, cara, foi bem interessante, tipo, iniciar. E eu digo para algumas pessoas que quando perguntam, né, cara, eu iniciei meu empreendimento, eu tinha 422 reais investido na empresa, entende? Hoje não, obviamente, é uma hiper empresa, uma fase e graças a Deus, um faturamento Nossa. já é interessante, sabe? Muito desafio, claro, mas em proporcionalidade foi um crescimento bem rápido, ainda que fosse um ano de pandemia de muito desafio, onde você tinha um empreendedor junho, né, tentando fazer as coisas, imaginando o que é certo, imaginando o que é errado e errando o tempo todo. E, e isso é muito legal, tipo, analisando e respondendo a tua pergunta, porque esses 3 anos, né, da empresa de fato, foi um ano de muita pancada, sabe? Muita pancada Para mim também. Vamos. Tamo junto, Cara, viu? é muita. Pandemia foi difícil. Comenta aqui quem levou soco na barriga, vou dizer assim, né? Em aprendizado, né? Com essa pandemia. E respondendo essa sua pergunta, como começou? Eu estou começando, na verdade, né? Tenho tempo de fato a empresa, mas eu, como empresário, eu estou sempre começando porque o meu mercado, a dona Antônia, pancada, o meu mercado ele se transforma o tempo todo. Então, eu estou ali estudando, a equipe está dedicada a alguma coisa e o mercado se transforma. E eu sabia que eu estava empreendendo em cima de certa forma, em cima de um vulcão em erupção, né? Tipo, você está ali planejando e do nada o universo muda. E, poxa, você tem que de novo capacitar os profissionais, você tem que de novo encontrar pessoas que estejam dispostas a aprender e desaprender, porque o mercado se transforma o tempo todo na área de tecnologia. Então,
Começar com R$ 422 e hoje olhar um maquinário bem legal, tipo, aqui a gente tem um computador que passa da casa dos R$ 20 mil, tem bons equipamentos, sabe, um bom link de internet, hoje um bom relacionamento com grandes empresários aqui da região. Então, assim, uma das melhores coisas que eu fiz, eu falo aqui para quem está na live, para quem está começando o empreendimento, assim como eu também, como eu já falei, estou começando, cara, começa, né? Tipo, falando um pouco da história e resumidamente no pouco que eu sei, cara, começa, né? E hoje a gente está numa fase bem legal de formação de equipe, né? Começar a produzir conteúdo, que é isso aqui que a gente está fazendo, que é produzir conteúdo para o mercado, explicar o que está de fato, o que a pandemia fez de fato no mundo. A pandemia foi um marco inicial na história do digital, né? Antigamente, não sei se estou falando demais aqui, tá, Juliana? Você complementa aí. Pode ficar à vontade, A, a, estou para pan- aprender. a pandemia, a pandemia veio e ela vem como um ponto, sabe? Imagina um ponto em uma linha, em que antes dessa linha ali, de acho que 2019 para trás, né? Você tinha o Brasil todo, o mundo todo produzindo tecnologia, né? Onde aqui no Brasil a fábrica da Positivo, que para quem não sabe é uma brasileira, tudo tal, você tinha grandes empresas focando em criar tecnologia. Você tem um esforço da humanidade voltado para criar tecnologia. E pós-pandemia a gente entra em um outro estado que é marco para a interação humana, que foi antes a gente construía máquinas. Antes a humanidade evoluía através da construção de máquina e hoje a gente evolui através da máquina. E olha que legal. Compreende isso? Antes a gente evoluía a máquina, trabalhava no esforço de criar bons computadores e hoje a gente evolui através da máquina. Então passa a fazer muito, passa a ser possível, né? Agora o varejo ser, de certa forma, cada vez mais disputado, porque você está concorrendo não só com as pessoas e empreendimentos